Agora são exatamente quanto? 8 horas e 56 minutos, 8h56. Estamos chegando aqui na Rádio Web Rádio do Trabalhador.com com mais uma programação aqui com o Levi. Hoje vamos falar mais um pouquinho sobre o trabalho aí do sindicato, que representa os trabalhadores dos hotéis, bares, restaurantes e pousados aqui de Chapecó e região oeste catarinense. Levi, seja muito bem-vindo aqui na Rádio Web Rádio do Trabalhador.com. Bom dia. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos que estão nos assistindo e que vão assistir no futuro, né, na gravação. É um prazer de novo, a gente, apesar de ter faltado uma semana aí, mas nós tínhamos trabalho também, acabamos não conseguindo. Hoje a gente conseguiu, então vamos conversar um pouco. Eu quero falar um pouco sobre convenção coletiva. Acho que Podemos falar sobre convenção coletiva, com certeza. Olha só, o Levi que vem aqui na programação toda quinta-feira, né? E hoje o Levi não conseguiu vir na última, veio na terça-feira. Levi, vamos falar sobre convenção coletiva, e você falou para nós que a última vez que estivemos juntos, que o sindicato aí representa vários segmentos, né? São várias convenções que você negocia durante o ano, né, Levi? Perfeito. Eu fiquei sabendo, por exemplo, que aqui nos metalúrgicos, então, tem duas convenções coletivas, que é Chapecó e Xanxerê. Nós temos na área de hotéis, bares e restaurantes também um patronal em Chapecó, um patronal em Xanxerê e um patronal em Joaçaba, onde então tem 3 negociações da mesma área, mas com patronais diferentes nas regiões diferentes. Então, esse é uma das representações, e aí de Chapecó, esse patronal representa a categoria até Dionísio Cerqueira. Então, ele pega toda essa região oeste para cá. São, se não me falha a memória, 40 e poucos municípios aqui. E, então, com relação às outras categorias que a gente tem a representação, nós representamos a categoria de salão de beleza. Salão de beleza, barbearia, estética. Então, são várias áreas de trabalho dentro dessa categoria que tem a convenção coletiva a nível estadual. Essa convenção está até um pouco difícil de fazer, que ela é para maio agora, mas a gente está sentindo uma dificuldade muito grande nessa negociação. A outra são instituições beneficentes religiosas e filantrópicas. Essa categoria nós já negociamos agora no mês de março, mas são convenções coletivas a nível estadual. Então não é só Chapecó. Então a gente não negocia só para o município de Chapecó, e não é só nós também, são todos os sindicatos estaduais do estado que representam turismo e hospitalidade, que tem essa convenção também. A outra categoria é na área de turismo, empresas de turismo. Então, essa categoria também é para maio. Essa não tem muita dificuldade, porque é negociado com a Federação do Comércio Varejista. Ainda está em fase de negociação, mas a proposta já foi enviada também, né? E aí, depois nós temos conservação de elevadores, que é uma categoria muito pequena, mas que tem que ter o sindicato. Então, como ela está dentro daquele grupo que nós já havíamos falado anteriormente, ela então também tem a convenção coletiva, que é feita em maio para essa categoria. Depois, nós temos, além dessas, então, lavanderias, né, que também é negociado com a Federação do Comércio Varejista. Essa das lavanderias é para o mês de maio também. Então, a gente está negociando também, está na fase de negociação. A grande maioria dessas convenções que é para maio está em fase de negociação. Está um pouco difícil, devido a uma série de dificuldades que a gente está tendo no estado, porque tem regiões que são regiões muito difíceis, né? Inclusive para se negociar. Então é por isso que está acontecendo isso. Não na região de Chapecó, porque as lavanderias que a gente tem aqui também não são tantas também, né? E aí dentro dessas tem mais uma ou duas categorias que a gente representa, que está dentro dessas negociações, e nós estamos a nível estadual
fazendo um esforço muito grande para que saia essas convenções. Essas convenções que eu falei, essas outras a nível estadual, elas não são como Chapecó, Xanxerê, Joaçaba com patronais diferentes, elas são representadas, para representação de todos os municípios da base de Chapecó. Uhum. Tá certo. Agora são exatamente 9h03. Levi, nós sabemos que quando a categoria é assim, ela tem poucos trabalhadores, então o próprio sindicato patronal, ele não se motiva muito a fazer negociação. Mas nós temos que dizer para todos que estão ouvindo a gente, o pessoal que está nos assistindo também, que o sindicato, embora representa uma categoria que não é tão grande, né? Porque hoje, por exemplo, os metalúrgicos é uma categoria grande e é só um segmento, né? Embora são aqui, por exemplo, de Chapecó, são duas bases de negociação, Xanxerê e Chapecó, mas é um segmento só, o pessoal é do metal mecânico. Já no sindicato, no sindicato o qual você é presidente, são várias categorias. E aí, então, Levi, as dificuldades são porque as distâncias são muito grandes. Por exemplo, para você fazer uma negociação com o pessoal a nível estadual, as negociações, as conversas acontecem todo partindo lá da cidade de Florianópolis, né? A gente já está até acostumado, sabe? Quando houve aqueles de 2017 para cá, que a gente começou a ter problema sério com relação até ao funcionamento do nosso trabalho. Mesmo assim, nós não deixamos de negociar nenhuma vez. Todas as categorias foi negociada. Cada convenção coletiva dessa é feita em Florianópolis, não é fora. A de cabeleireiros é Criciúma. Que tem o patronal lá, certo, que é para o estado inteiro. Então é uma dificuldade, mas a gente acaba conseguindo, até porque, como eu falei também na primeira vez, isso é um vício, né? Então a gente acaba tá sempre procurando fazer as coisas acontecer, porque vê a dificuldade que tem esse povo também. Apesar de que tem uma categoria muito difícil de trabalhar, que é esse pessoal de cabeleireiro, de salão de beleza, de barbearias, de estética, porque uma grande parte desse pessoal trabalha comissionado com o dono, são lugares pequenos, né? Perfeito. E aí é uma dificuldade, porque esse povo, a maioria, não tem registro, não tem nada, trabalha por comissão. Mas a gente está tentando fazer um trabalho difícil, claro que é difícil porque tem duas pessoas que trabalham comigo na área do sindicato. Certo. Uma nem trabalha lá dentro, trabalha fora, em casa, porque ela só cuida dos e-mails, do nosso sistema, dos boletos, ela trabalha só com isso. A parte dela é essa. A outra, então, de atendimento aqui em Chapecó. E como não tem nenhum dirigente liberado, a não ser eu, a gente acaba tendo que fazer o trabalho sozinho, não tem o que fazer. Mas não tem problema nenhum, isso a gente já está acostumado, sempre fez, não vai ser agora que nós vamos parar. E não vamos parar não, enquanto Deus permitir que a gente consiga trabalhar, e enquanto eu for reeleito presidente, a gente está junto, e não é por isso, não é porque o tempo está passando para mim também, como passa para todo mundo, que eu vou parar. Não vou não. Com certeza. E é importante, né, o pessoal que é dos restaurantes, bares, porque, como o Levi falou mesmo, então o sindicato ele está minimizado na questão, né, da visita, enfim, né, porque realmente tem, né, não tem muitas pessoas na base. Então é importante o pessoal, né, dos restaurantes, bares, hotéis. Eu não reconheço o meu sindicato, né? Então pode buscar então no sindicato. O sindicato tem, né, as mídias sociais também, tem o site. Inclusive, Levi, é importante a gente falar, você estava falando de convenção coletiva, que no seu site, a partir do momento que é homologada a convenção coletiva, lá no no Ministério do Trabalho, né, no MT, né? Isso mesmo, Ministério do Trabalho e Emprego, essa convenção é disponibilizada também no site, né? Esse nosso site, nós começamos a trabalhar ele com mais afinco, assim, com mais um trabalho mais priorizado,
de 4 anos para cá. Certo. Aí nós pegamos o nosso site, trabalhamos ele, a gente está fazendo um trabalho que dentro desse site, todas as informações que tem com relação à área trabalhista, inclusive, não só da nossa área, a gente tem uma parte de notícias, onde tem tudo que notícias que tem da área trabalhista está ali dentro. Nós temos as convenções coletivas, todas elas estão dentro do site, é só entrar lá dentro. Tem endereço, tem tudo, tem telefone, o que precisar de informação, a gente sempre está à disposição. É difícil, sabe? É difícil porque é um trabalho, hoje é um trabalho de formiguinha que nós estamos fazendo. Porque são categorias pequenas e a gente sabe de antemão que todas essas categorias com empresas pequenas, a grande parte é determinado pelo patrão e o empregado acaba aceitando porque precisa trabalhar. E aí esse povo também, eles se afastam do sindicato. E a gente sabe disso, não tem... eu acho que não é só na nossa categoria que é assim, todas são assim. Algumas têm empresas grandes, nós não temos empresas grandes. A maior tem 63 funcionários, são empresas pequenas, todas elas. Como eu não canso de falar, em média de 70% da nossa categoria, 70% das empresas da nossa categoria, elas são de 1 a 3 funcionários. É pouco, né? 70%. E são 62 municípios. Então é uma base grande, porque não adianta fazer uma base, como no início nós pensamos numa base menor, e aí esse pessoal ia ficar desamparado. Eles estão desamparados? Não. Porque nós trabalhamos 24 horas por dia com os escritórios de contabilidade. Tem dificuldade com os escritórios? Tem, a gente sabe que tem. Porque eles também não têm muita culpa nisso. Porque são 20 sindicatos que a gente tem, mais ou menos nessa área ou até mais, do oeste de Santa Catarina. E esse povo tem todas as convenções coletivas, eles têm que trabalhar em cima disso. Então não é difícil, é muito difícil para eles também. E então nós trabalhamos direto com eles. O que a gente está fazendo agora? Ou já desde o ano passado? Nós estamos tentando fazer com que as empresas nos permitam a fazer reuniões dentro da própria empresa, em horários que não vá atingir o horário de trabalho. Mas nós estamos encontrando muita dificuldade. Isso eu posso te garantir para ti. As empresas não querem que a gente vá, porque provavelmente não querem que o empregado fique sabendo dos seus direitos. Não sei por quê. Porque quanto mais o empregado souber dos seus direitos, melhor para a própria empresa. Ele vai cobrar? Sim, ele vai cobrar. Ele vai cobrar, porque são dois lados. Tu é funcionário e tu vende o teu trabalho. Sim. A empresa é dona da empresa, ela compra o teu trabalho. E os dois têm que seguir o que determina a lei. Sim. Não é difícil. A lei, cada um deles tem a sua lei. Por que o empregado não pode saber do direito dele? Ele tem direito de saber, sim, porque se não de um jeito, ele vai saber de outro. Porque agora eles estão descobrindo o nosso site, estão descobrindo o nosso telefone, o telefone que está no sindicato, que são 2 telefones e mais esse que eu estou sempre com ele. Nós temos, esse meu aqui é praticamente 24 horas por dia pedindo informação. Então o empregado não está mais esperando que o patrão determine. Claro que ainda tem aquela coisa das cartas de oposição, que é uma situação difícil também para o sindicato. Porque essas cartas de oposição, a grande maioria, não é uma coisa que o próprio empregado acha. Porque o patrão não deixa a gente explicar para o empregado que se tem o desconto é porque houve uma negociação e que o empregado está sendo beneficiado com aquilo. Muito mais do que aquele desconto, que é um ínfimo perto daquilo que a gente negocia. Que negocia. Uma das coisas que o próprio empregado deveria de saber e nunca é passado para ele, o próprio patrão não passa, é que o governo não dá aumento para ninguém. Não. Não dá nada, dá o aumento do salário mínimo. Esse ele dá o aumento, o restante é negociado pelo sindicato.
O meu patrão foi bonzinho, ele me deu o aumento. Ele disse para mim, eu vou te dar aumento. Mentira, porque ele não deu o aumento. Ele vai dar o aumento agora e desconta depois na negociação do sindicato. É esse aumento que ele está dando, antecipando talvez. Mas, de qualquer forma, é uma negociação do sindicato. Então, mas ninguém passa isso para o empregado. Isso tu pode ter certeza que, se tiver 10 patrões, pode ser que um passe, mas 9 não passa. 9 não passa, isso é verdade. Olha só, e é importante, né, mandar um abraço especial para o Roque, que está com a gente aqui. Bom dia, Alto Socorro Morosini na escuta. Beleza, então, Roque, um abraço para você. Obrigado pela companhia e sintonia. São 9h13, para a gente fechar aqui já o nosso programa de hoje. Na sequência, o Levi já tem outra reunião também, vai participar aí da reunião a partir das 9h30. Isso é importante que o Levi falou aqui, né? Que hoje os trabalhadores acabam entendendo que quando há uma convenção coletiva, e a convenção coletiva, graças, né, a muita luta, muito sangue derramado, a convenção coletiva tem força de lei, né? Ainda tem força de lei, né? Tomara que não perdamos esse direito do trabalhador no decorrer dos anos. O que nós temos de certo? Tem muitos trabalhadores que acabam, né, não só da categoria dos bares, restaurantes, hotéis e pousadas, né, que o sindicato representa, mas tem muitos trabalhadores que acham que esse aumento que é concedido, por exemplo, agora a negociação de maio, a partir de maio o trabalhador vai ter um reajuste lá de um X de porcento. Tem muitos trabalhadores que acham que esse aumento provém do governo, que o governo estabeleceu uma lei que é para dar aumento para o pessoal dos bares, dos restaurantes. Nada disso. O sindicato negocia, sempre a negociação, né, Levi, para nós fechar uma negociação desgastante, não é fácil negociar com os patronal, o pessoal o pessoal é muito insensível e tem uma coisa certa, o pessoal do patronal, eles são organizados, Levi, o pessoal tem contribuição mensal, tem organização, tem tudo articulado, agora o trabalhador precisa fazer sua parte também. É normal isso aí. Eles conseguem fazer o trabalho deles, eles se unem muito. Eles se articulam. E com certeza. Enquanto que o empregado, eles fazem questão que o empregado não tem união com nada. Eu só queria passar uma coisa, explicar para o empregado o que é a convenção coletiva de trabalho. Convenção coletiva de trabalho é uma negociação feita entre sindicato de empregado e sindicato patronal, do patrão. Então, os patrões de cada empregado têm o seu sindicato. E o nosso, de empregados, nós negociamos com o sindicato deles, dos patrões. Isso chama-se convenção coletiva de trabalho. Acordo coletivo são coisas diferentes. Verdade. O sindicato tem acordo. Não tem. Acordo é individual. É por empresa. Por empresa. Então, eu negocio com uma empresa. Somente com aquela empresa, aquele acordo só está valendo para aquela empresa. Perfeito. Então, são coisas diferenciadas. Eu só queria passar isso aí, porque a gente percebe que o próprio trabalhador, ele ainda não entendeu o que é convenção coletiva. A gente fala tanto em convenção coletiva de trabalho e o trabalhador não está entendendo o que é isso. E a convenção é justamente isso, né? São negociações feitas entre os dois sindicatos, patronal e de empregado. Quero te agradecer de coração. Obrigado. A gente não pôde estar aqui na outra semana passada. Essa semana nós tivemos que mudar a nossa data, até porque dia 1º agora é dia do trabalho, não do... É do trabalho e do trabalhador, porque tem uma coisa um pouco confusa no meio dessa história que não é passada para todo mundo também. O porquê da história do 1º de maio. Se eu tivesse tempo, eu ia explicar essa história, porque ela é muito diferente do que é passado. Não se faz festa em dia 1º de maio, ao contrário, deveria de ser um dia de você ficar pensando e tentando se acertar. Por quê? As coisas aconteceram da forma com que aconteceram. Com certeza. Dia 1º de maio é dia do trabalhador, né? Importante essa reflexão vamos fazer na próxima semana. O Levi vai vir aqui para a gente conversar, vamos falar sobre esse dia também, que é um dia, não é um dia ele se transformou no decorrer dos anos um dia de festa. Né? Não, é de reflexão. De reflexão. Antigamente se fazia
festa, as centrais sindicais, principalmente a nível Brasil, né, faziam um sorteio de apartamentos, terrenos. Hoje em dia já não existe mais isso. Mas tudo certo. Levi, muito obrigado, sucesso e feliz Dia do Trabalhador para você também. Muito bem, feliz. Eu diria assim, um bom dia de reflexão. De reflexão. É só isso que nós deveríamos de ter. Muito bem, obrigado a você, obrigado ao nosso amigo que está nos auxiliando nesse momento aqui, que é uma peça importante. Muito importante. Saia. E a todos os que estão nos assistindo, nos ouvindo e vão nos assistir no futuro também. Obrigado. Com certeza. Um abraço então para o Levi, abraço para o Micael que está com a gente. Na sequência, a gente vem com a programação musical aqui e eu converso com a Fátima, a presidente aí do Sindicato dos Empregados do Comércio de Xaxim e região na sequência. Um abraço para você e até já. Demais cantar com o trio Paradadora, né? Que prazer. Não troco o seu despertador pelo cantar do galo. Não troco o seu carro bonito pelo meu cavalo.